Olá, você que assiste a TV Câmara Campinas, a partir de agora a gente está com Café com o Presidente, aquele bate-papo semanal com o presidente da Câmara Municipal de Campinas, o vereador Luiz Rossini. Bom dia, presidente. Bom dia, Mirna. Presidente, na última semana a gente teve muita coisa acontecendo aqui em Campinas e a gente destaca a solidariedade do povo campineiro com a quarta e última retirada das doações nessa campanha aí às vítimas do Rio Grande do Sul. Queria que o senhor falasse um pouquinho desse contentamento que o senhor já falou nas outras retiradas, né, que totalizamos aí mais de 7 toneladas. Olha, a primeira, assim, é uma coisa muito legal, né? Feliz a gente ver e perceber esse espírito de solidariedade do povo campineiro. A Câmara cumpriu seu papel apenas sendo instrumento, né, cedendo aqui as instalações, colocando 2 postos de coleta e ajudando a TV, através da TV Câmara, a divulgar essa campanha que também o Executivo estava desenvolvendo. Eu acho que a nossa missão é uma função de um serviço de utilidade pública, né? Prestar solidariedade ao povo gaúcho nesse momento de dificuldade, por causa dessa tragédia ambiental, né, que aconteceu lá embaixo, é mais do que uma obrigação, é algo que a gente faz como cidadão, como cristão, né, como ser humano. O interessante é que a rapidez, a velocidade com que as pessoas aderiram à campanha e a quantidade de itens que trouxeram para serem encaminhados lá para o Rio Grande do Sul, gêneros alimentícios, produtos de limpeza, de higiene pessoal, muita água, ração para os animais, pets, além de roupas, agasalhos, brinquedos para as crianças. Presidente, o legal é que a gente percebe, muita gente teve o cuidado de separar por itens, olha, roupa G, masculina, feminina, infantil, sapato infantil, teve até esse carinho também, né? Nossa, isso é importante porque facilita na triagem, né, de quem está recebendo, separando e organizando a distribuição lá no Rio Grande do Sul. Então, fica aqui mais uma vez assim, o nosso agradecimento, né, a todos que trouxeram a sua doação aqui, aos vereadores, aos assessores, os funcionários da casa, da Câmara, as empresas, escolas, né, e o cidadão comum aí que, mostrando esse gesto de generosidade, compareceu com a sua doação. A gente continua acompanhando à distância, né, assim, a finalização daquilo que precisa fazer para que o Rio Grande do Sul e a população retome a normalidade da vida. A gente tem também, eu como cristão, a gente tem feito orações, né, pedindo que Deus cuide com carinho daquele povo e que rapidamente isso seja superado. A gente lamenta as perdas de vida, tem muito prejuízo material, mas a gente sabe que o povo da Gaúcho é forte e vai saber superar esse momento. E por aqui a gente tem uma campanha que continua, porque a campanha do agasalho, a Câmara também é um dos pontos de arrecadação. Então, a gente já percebeu que o inverno deve vir com maior rigor, né? A gente já teve aí uns dias frios e a gente precisa também pensar naquelas famílias que hoje, ainda em situação de vulnerabilidade, precisam cobertores, agasalhos para enfrentar esse rigor do inverno. E além das famílias, a gente tem que olhar também para a população em situação de rua. O último censo da Secretaria Municipal de Assistência constatou a presença de 1.300 moradores em situação de rua em Campinas. Eles estão mais expostos a essa situação do frio intenso. Então a gente precisa cobertores, agasalhos, principalmente masculinos, para essa população. Mas também precisamos de roupas infantis, né, para as famílias da nossa cidade. Então fica aqui o nosso apelo, né, mais uma vez, para que as pessoas participem da campanha do agasalho, doando artigos que possam ser usados, né? Isso, e é bem importante essa conservação, esse cuidado também na hora da gente pensar na doação. Não é aquilo que não serve mais que eu ia jogar fora, não é esse o espírito, né? É para que as pessoas possam usar e realmente se aquecer nesses
dias e principalmente noites frias do inverno. Presidente, na última semana, em parceria com a Câmara, aconteceu aqui um seminário sobre direito público que reuniu muitos especialistas. Eu queria que o senhor falasse a importância de trazer tanta gente boa para cá para discutir um tema que às vezes as pessoas não pensam, mas impacta diretamente a vida do cidadão. Olha, os temas foram escolhidos assim pelos procuradores, tanto da Associação de Procuradores do município, os procuradores da prefeitura, como também os procuradores da Câmara. Foi uma iniciativa inicialmente pensada pelo Dr. Peter Panuto, secretário municipal de Justiça, que rapidamente a gente aderiu, achou importante. E a Câmara oferecer essa oportunidade de que especialistas da área do direito público pudessem discorrer sobre vários aspectos que envolvem a administração pública, o direito público. E quando a gente fala do direito público, obviamente que são ações voltadas aos gestores, órgãos públicos, mas cujo reflexo e consequência afeta a sociedade e a população. Então, é um campo do direito específico, as normas do direito público, elas são constantemente reformadas, atualizadas, e manter os operadores de direito, em especial os procuradores, advogados da prefeitura, das autarquias, das entidades públicas atualizados, isso facilita e garante, obviamente, uma prestação cada vez melhor para o cidadão. Sempre pensando no direito como defesa dos interesses da população. Eu vou dar um exemplo. Nós tivemos uma palestra do Dr. Marcelo Pellegrini falando da legislação eleitoral, que também sofre alterações, tem modernizações. Então ele deu uma aula, assim, discorreu com bastante precisão e profundidade algumas questões que tanto quem vai sair candidato, os partidos, os candidatos, mas também os gestores públicos devem se atentar para não ferir nenhum princípio e não praticar nenhuma ação que possa ser enquadrada como um crime eleitoral e possa ter consequências. Mas, além disso, os outros também trouxeram informações importantes da lei de licitação, as outras questões que envolvem o direito público. Então, agradecer aqui em nome da Câmara, os nossos procuradores, os funcionários da Câmara que se envolveram na organização, que inclusive o doutor Fernando foi um dos palestrantes, a Associação Municipal dos Procuradores e a Secretaria de Justiça e a Procuradoria-Geral da Prefeitura por essa realização que foi muito importante. Também tivemos na última semana aqui 83 anos da PUC Campinas, a Pontifícia Universidade Católica aqui da nossa cidade. Uma comemoração que foi na semana toda e na última sexta-feira, inclusive, o senhor participou de uma dessas atividades. Fala primeiro para mim, como foi participar e como que o senhor vê hoje essa questão da PUC pensar, olha, rumo aos 100 anos, como que é isso? Eu fui lá representar a população de Campinas, que é o papel da Câmara enquanto instituição que representa a população, manifestar o nosso reconhecimento e gratidão pela contribuição que a PUC vem dando para o desenvolvimento da nossa cidade. Ela foi fundada lá em 7 de junho de 1941, Monsenhor Emílio José Salim, ainda com um incentivo de Dom Nery. Acho que na época, quando eles criaram aquela faculdade de filosofia e letras para formar os normalistas, obviamente eles acreditavam na força da ideia, mas talvez não imaginassem no que se tornaria, a proporção que chegaria hoje aos 83 anos, a Pontifícia Universidade Católica de Campinas. É uma das maiores e melhores universidades do país. E conquistou o título de pontifícia por um decreto do Papa Paulo VI em 1972, colocando a PUC assim, num seleto grupo de universidades católicas do mundo. E a PUC tem contribuído com o desenvolvimento humano. Por ser uma universidade católica, ela coloca também, além da formação profissional, os valores de justiça social, de solidariedade, caridade, de ética, que são importantes na formação do profissional.
e tem ajudado muito Campinas. Inclusive, nós temos nos quadros da prefeitura, desde o prefeito, que se formou na PUC, nós temos vários secretários municipais que foram alunos e são professores, inclusive, da universidade, e também servidores de carreira, não só a prefeitura, como a Câmara, que se formaram aqui na PUC Campinas. Então nós fomos lá. Eu também me formei na PUC Campinas. Pois, então você é um exemplo vivo, né, da qualidade dos profissionais que a PUC forma e que vão prestar serviços em várias áreas, inclusive no setor público, né? Certamente, Mirna, você simboliza, né, essa excelência de formação da PUC e que se traduz em serviços de qualidade. Então, em seu nome, eu quero cumprimentar toda a PUC, porque certamente Campinas hoje, nos últimos 83 anos, nesse seu processo de desenvolvimento, teve uma participação efetiva da PUC, né, na contribuição para o desenvolvimento humano, desenvolvimento social, desenvolvimento da ciência, tecnologia. Sim, com certeza. Parabéns, PUC Campinas. E a gente ainda falando em comemoração, tivemos também na última semana lá uma homenagem ao combate da venda grande, que aconteceu lá em 1842, lá na região dos Amarais. Não sei se muita gente conhece essa história, né? Pois é, todo ano, né, o Centro de Ciências, Letras e Artes de Campinas, hoje presidido pelo Alcides Ladislau Acosta, faz questão de ir no local onde existe um monumento do combate da venda grande para recordar, rememorar aquele episódio que marcou um momento histórico do Brasil. Na verdade, o Partido Liberal, que comandava a chamada Revolução Liberal, que se encerrou em 1842, combatia o governo imperial, que era ditatorial, déspota e que causava prejuízos, dificuldades aos brasileiros de então. E aí houve aquele combate onde, digamos, as forças liberais, os rebeldes na época foram vencidos, houve baixas, houve mortes, mas o que não morreu ali foram os ideais, né, que se mantêm vivo. A força desses ideais acabaram levando, no andamento da história, a libertação dos escravos, depois a proclamação da República, e relembrar e os fatos são promovidos por nomes, né? Tobias de Aguiar, Boaventura do Amaral, tantos nomes que foram citados lá, que a gente vê nas ruas de Campinas, mas que têm um significado, deixaram um legado. E esse legado é esse espírito, esse ideal de defesa da democracia, da liberdade e da justiça social. E nós fomos lá, representando a Câmara e a população de Campinas também, cumprimentar o Centro de Ciências, Letras e Artes por essa iniciativa, que é um resgate histórico. Presidente, quem passa aqui pertinho da Câmara, não sei se já observou, mas então olhem bem, a gente tem uma faixa bem grande, né, dos dois lados, falando justamente sobre uma audiência pública para discutir a proposta de lei das diretrizes orçamentárias. Eu queria primeiramente que o senhor falasse por que essa ampla divulgação, qual é a importância das diretrizes orçamentárias, o que acontece na audiência pública e a responsabilidade da Câmara nesse processo. A gente tem procurado divulgar para que a população possa vir presencialmente ou até acompanhar através da TV Câmara essa audiência pública onde o Executivo, né, o Poder Executivo irá apresentar as diretrizes que vão orientar a elaboração do orçamento de 2025. Não é o valor ainda? Não é o valor. Tá. São diretrizes. Uma das preocupações, obviamente, para a elaboração do orçamento é estimar a receita. A Lei 4.320, que regula a elaboração do orçamento, ela diz assim, o orçamento estima a receita. E se você não tiver um rigor, um critério, um estudo que possa permitir você projetar a receita com um grau de precisão, você pode levar a prefeitura a equívocos, né? Sim. Então, a lei de diretriz primeiro vai trazer aqui como a Prefeitura de Campinas está projetando o crescimento das receitas próprias, IPTU, ISS, das taxas e também dos repasses das receitas estaduais e federais, ICMS, IPVA,
imposto de renda, né, fundo de participação do município. Então, com esse critério, ela vai estimar quanto a prefeitura deve arrecadar em 2025. E isso é fundamental porque daí vem a tarefa talvez mais difícil, né, que é como alocar essa receita nas diversas secretarias para atender às demandas da cidade, na área da educação, da saúde, do transporte, do saneamento, da habitação, da segurança, da assistência social, da cultura, do esporte. Então, certamente isso envolve todas as secretarias, né, a elaboração do orçamento, mas pensar os critérios para priorizar as áreas que merecem mais atenção, é isso que é colocado na lei orçamentária, que vai ser debatido, discutido, a população participando, recebendo, encaminhando sugestões, e a partir disso os vereadores vão formar sua convicção sobre aprovação ou até fazer alguns ajustes de emendas para aprimorar essa lei que inicia o ciclo de planejamento orçamentário para 2025. Né? Por isso quero convidar todos a acompanhar e participar dessa importante audiência pública no próximo dia 12. A partir da 1h da tarde. Tá certo, então, presidente, uma boa semana. Obrigado. Gente, fica aqui então o reforço do convite. 1h da tarde, quarta-feira, tem audiência pública sobre o projeto de lei de diretrizes orçamentárias. Continue com a TV Câmara.